19 horas. Olá, gente, boa noite. Estamos aqui hoje reunidos, né, para falarmos um pouquinho sobre o tema, né, carreiras de TI, e convidamos um profissional de longa data, com muita experiência nessa área de tecnologia de informação, né, o Nelson Rosamilha, que além de trabalhar em empresas multinacionais em sua carreira, acumula hoje, né, a posição de presidente do capítulo São Paulo, escritório regional do Project Management Institute, né? E vem compartilhar aqui conosco algo sobre o gerenciamento de partes interessadas, em especial aquelas mais difíceis, né? Porque é fácil trabalhar com as pessoas com quem a gente tem proximidade, né? Conhece, sabe que é pontual, ponta firme, faz todo o trabalho. E quando a gente não tem autoridade sobre essas pessoas, quando essas pessoas se apresentam com alguma dificuldade, como é que a gente faz para apresentar o resultado, né? Então, estamos aqui com o Nelson, por favor, Nelson, e também com a Jaqueline, que está aqui como intérprete de Libras, hoje nos apoiando, ok? Espero que todos aproveitem aqui o momento. Obrigado, Nelson. Vou você a palavra. Turma, boa noite. É um prazer estar aqui com vocês novamente, né? Antes de eu falar desse tema, eu quero explicar um pouquinho por que é importante, principalmente na carreira de TI, né? Na realidade, esse tema de interessados em serviços é um tema que eu acho que ele é muito abrangente. Mas como eu vim de TI, e TI nós temos um hábito muito forte de ficar atrás da mesa e trabalhando, que é natural, porque nós somos de exatas, eu comecei a perceber que nós precisamos nos preocupar muito com os interessados do projeto ou do serviço que nós, como profissionais de TI, precisamos entregar. Então, eu queria compartilhar aqui com vocês essa apresentação e contar um pouquinho sobre esse tema, porque eu acho que é um tema bem pertinente e de desafiador, eu diria, né? O que acontece, né? Gerenciar partes interessadas é um tema que eu entendo que nós precisamos prestar muita atenção, porque quando a gente faz isso, a gente está trazendo aqui alinhamento de expectativa quanto ao tipo de produto ou serviço que nós estamos prestando. Mas quem pode ser parte interessada aqui? Olha que interessante, parte interessada é qualquer entidade, pessoa ou organização que será impactada pelo produto ou serviço que nós estamos entregando. Isso quer dizer o seguinte: pode ser uma pessoa ou entidade ou organização que será positivamente impactada por aquele produto ou serviço que você está entregando, ou negativamente impactada. Então, nós temos aqui duas dimensões que são muito importantes que a gente preste atenção. E aqui eu não vou falar de processos, eu vou contar um pouquinho da minha experiência para vocês, como é que a gente gerencia algumas partes interessadas aqui que no dia a dia, como o professor Abranches falou, né, nos pega de surpresa, independentemente de a gente usar um bom processo ou não. Só que antes disso, eu queria convidar vocês para fazer uma reflexão. Eu gostaria que, se possível, vocês entrassem aí no celular de vocês ou no navegador de vocês, colocasse a frase aí menti.com e digitasse esse código aí 387640. Então, essa é a primeira, vou até responder aqui junto com vocês também, é a primeira pergunta que eu queria fazer para vocês, para a gente refletir juntos, né? Então, vocês colocam aí o código 387640, ok? E aqui vamos trabalhar nisso aqui, né? Quão forte é o seu relacionamento com as suas partes interessadas? Isto é o seguinte, com as pessoas que são afetadas pelo serviço ou produto que vocês trabalham, né? Qual o relacionamento que vocês têm? Super forte, forte, adequado? Ou o que é interessado? Eu queria que vocês me ajudassem a responder essa primeira pergunta.
Aí já temos uma resposta aqui, ó. E ela está distribuída, né, Nelson, em níveis aqui, né? Exato, exato. Isso que eu queria entender de vocês, né? Uma pegadinha aqui, hein? O que vocês acham? Bacana, já temos aí 3 pessoas respondendo, né? Eu acho bacana vocês refletirem sobre isso, porque isso tem muito a ver com o que a gente vai conversar adiante na nossa apresentação. Vamos ver o que você colocou aqui de pegadinha, hein? E quando você falou agora há pouco, né, enquanto o pessoal responde, quando você falou agora há pouco a pessoa, né, ou parte interessada que é afetada positiva ou negativamente no projeto, né, eu lembro sempre aqui do aeroporto de Congonhas, em São Paulo, né? Uau, O pessoal ia fazer a ampliação dele, e aí as residências, né, o pessoal que morava no entorno do aeroporto começou a colocar algumas faixas assim, né? Não, escrito não, né? Não. Então toda a residência estava lá, não, não, não. Por quê? Porque seria afetada negativamente, né? Quer dizer, a pessoa ia ser desapropriada do seu imóvel, uhum, nem sempre ia receber pelo valor comercial, qualquer coisa assim. Então, é um exemplo de uma afetada pelo projeto de ampliação do aeroporto e que seria afetada negativamente, né? Seria afetada ou impactada negativamente. Outro exemplo que me lembra sempre também é a usina de Belo Monte, né? Um exemplo recente, né? Que quanta gente não ia perder aquela propriedade daquela região e tal, muitos até centenários, né? Naquela perfeito. que a região seria inundada, né? Então, aí você vê grupos de interesse, né, pessoal ambientalista e tal, falou, pô, a gente vai perder aquele bioma, tal, né, Exato. da inundação. É, e Tem tem um gente ponto sempre a favor e contra, né? perfeito, professor. E tem um ponto bem interessante de interessados aqui, que às vezes nós profissionais desconsideramos, é a nossa própria família. Quando você começa a trabalhar demais no seu projeto e começa a ficar muito pouco tempo em casa, você também tem um interessado que é a sua família, preocupado com a sua qualidade de vida. Então, quando nós falamos de interessados aqui, nós temos que pensar em todas essas partes. Vocês querem ver um exemplo muito prático de interessado? É o momento, por exemplo, que você precisa fazer uma redução de custo na sua empresa que envolve demissão de funcionários. Então, nós temos aqui os funcionários que também são interessados, que serão prejudicados por esse projeto, mas que nós, profissionais, precisamos cuidar. Então, o que eu queria conversar com vocês aqui, né? É exatamente sobre isso. Eu vou voltar aqui na apresentação para a gente falar um pouquinho sobre estes interessados nos projetos, tá bom? Vamos lá. Deixa eu aqui fechar a janelinha e voltar aqui para a pergunta. Olha que interessante esse ponto, né? Um ponto que eu considero muito, que é uma primeira dica que eu gostaria de passar para vocês, que são dicas práticas, é essa aqui, ó. A satisfação das suas partes interessadas, né? Ela tem um viés aqui muito forte, porque não é mais só a parte de qualidade da entrega, né? Nós estamos pensando aqui no seguinte: quando você vai prover um produto ou serviço, eles estão preocupados com as características físicas do produto ou do serviço que você precisa gerenciar. Você precisa também eh, passar para eles a percepção correta quanto àquele produto ou serviço que eles vão receber. Veja, às vezes a gente compra alguma coisa, um produto ou serviço que a gente tem uma expectativa muito grande e a gente, quando recebe, fala assim: nossa, não era isso que eu esperava. Então, o que é importante para vocês aqui que eu queria compartilhar com vocês? 3 práticas aqui, tá? Primeiro, quando você vai prover um produto ou um serviço para os seus interessados e eles têm esta preocupação que vocês estão vendo nesse slide, vocês têm que avaliar muito bem o poder desses interessados no serviço que você está prestando. Alguns interessados têm um alto poder e influência sobre o seu projeto ou serviço. Outros têm baixo poder ou influência. Isso quer dizer que, no momento que você tiver que alinhar expectativa previamente com esses interessados, vocês precisam lidar
primeiramente com quem tem mais poder e influência. Primeira dica. Segunda dica que é sutil aqui, tá? Aprenda a lidar com o problema do interessado. Se ele tem um problema com o seu produto ou serviço, você tem que ter a empatia de ajudá-lo a resolver. Você não vai resolver dizendo, você não usou o produto certo, você não sabe o que está fazendo, ou o processo não está bem feito. Veja, ele preferia não ter razão e ter o problema dele resolvido, do que a gente falar para ele que ele não utilizou nada certo. Ele já está com nível alto de estresse. Então, vocês precisam aprender a lidar com o problema do interessado. Terceira dica, né? É você aprender a construir relacionamento com as partes interessadas. O que é aprender a construir relacionamento? Aprender a conviver com eles, explicar do produto e serviço, as características do serviço e produto que você está prestando e criar uma conexão emocional com eles, porque no momento que você tiver um produto ou serviço com problema, você já tem um relacionamento estabelecido. E a principal característica que nós, profissionais de TI, precisamos é criar esta conexão emocional com os nossos stakeholders, de forma que eles tenham esse relacionamento estabelecido. Porque a hora que você tem um problema, você com o relacionamento, você consegue minimizar o impacto. E depois você ajuda ele a resolver os problemas. Não é fácil isso, né, Nelson? Não, Porque não é. ter empatia, né, ou desenvolvê-la de alguma forma, né, não nem sempre ocorre, né? E aí a gente lida com o que tem, né? Como é que você constrói esse relacionamento, né, com alguém com quem você não consegue desenvolver empatia ou nem ele por você, né? E às É, vezes não se trata de uma pessoa em particular, mas sim um grupo de interesse que tem um pensamento, né, divergente eventualmente do seu, né, do interesse do projeto, né? é verdade. Eu vou dar uma dica para vocês como é que você pode construir um relacionamento, tá? O que eu costumo fazer, que eu acho que é legal que vocês podem fazer. Vai na rede social, procura conhecer esta pessoa, esse interessado, quais são os hábitos que eles têm, como é que eles fazem o trabalho deles nas redes sociais. Procura de uma maneira educada ou polida, né? Tomar um café com as pessoas, almoçar com essas pessoas, né? Você trabalhando na rede social, você consegue descobrir assuntos em comum. Então você consegue estabelecer uma conexão. Até para você conversar com as pessoas. Procure entender o negócio que ele trabalha, o que ele faz. Tudo isso ajuda você a estabelecer um relacionamento. Depois que você estabelece o relacionamento, você começa a gerenciar expectativas, porque você já tem uma conexão emocional com essa pessoa. E isso é aquela história, né? Você tem que fazer isso com o pneu do carro andando. Por isso que é importante, né, a preparação. Prepare-se, entenda essas pessoas antes de você começar a estabelecer um relacionamento. Saiba o que elas fazem, como elas trabalham, como é que elas agem. Informe-se sobre essas pessoas. E a gente tem, né, situações como o Olávio, né, que está nos acompanhando, comentou aqui, né? Como fazer quando a parte interessada não tem interesse? Quer dizer, você vai convidar para um café, né? Você vai ser agradável, buscar entendimento, mas ele não quer, né? Lavo, chegaremos lá. Já te conto, tá? Não vou dar spoiler, tá bom? Segura aí que eu já vou te contar essa história. E se eu não responder daqui 10 minutinhos, você pergunta de novo. Você fala assim, Nelson, você não respondeu minha pergunta. Tá bom. O Olávio vai relembrar, se ele não relembrar, eu lembro. Por favor, por favor. E aqui eu queria dar mais algumas dicas para vocês, né? Olha só, pessoal, numa fúria maior no inferno, eu quero reforçar isso muito para vocês, né? Do que o interessado sentindo-se ou sendo desprezado. Cara, você quer deixar um cara muito bravo, ele tem um problema e você não dá a mínima atenção para eles. Eu tive essa semana um problema com um banco, né? Onde eu tinha um serviço que eu gostaria que eles me ajudassem. Eles levaram uma semana para me ligar.
e dizendo que eles me ligavam por 2 dias. O que eu fiz? Fechei a conta. Quando a gente fala de serviços de TI, é muito importante você mapear os interessados no serviço que você vai prestar. Como é que eu vou fazer aqui? Ah, mas é fácil falar isso, né, Nelson? Como é que você vai mapear? Eu vou dar algumas dicas para vocês aqui, como é que você vai mapear, tá? Algumas práticas. Primeira prática, siga o dinheiro. O que é isso? Quem está pagando pelo serviço ou produto que você está prestando? Esta pessoa que está pagando ou está sendo beneficiada por uma redução de custos no serviço que você está prestando, é um interessado. Primeiro interessado. Outra maneira de você mapear: siga os recursos. Qualquer área ou entidade que está cedendo recursos para o seu serviço que você está prestando, também é um interessado. Então, você já tem duas maneiras de mapear aqui: siga o dinheiro, siga o recurso. E quando a gente Terceira fala Oi, professor. de intervenção aí, a gente fala, não, bom, recurso, dinheiro também é recurso, né? Recurso financeiro e tal. Mas a gente fala de pessoas, né? Pessoas que estão Perfeito. alocadas ao trabalho do projeto, né? Equipamentos que são necessários para esse trabalho, né? Material, insumos, né? Tijolo, areia, ferro e outros recursos, né? Materiais e às vezes nem tão tangíveis, mas que são necessários para realizar o. Exatamente. Quem está fornecendo os recursos também é interessado. Terceira dica: siga os entregáveis. O que é isso? Se o seu projeto ou serviço está entregando algo, alguém que está recebendo, ou várias pessoas, entidades, que estão recebendo este produto ou serviço, também são interessados. Outra dica: siga as assinaturas. A entidade ou pessoa que aprova a entrega e faz o pagamento também é interessado. Mais uma dica para vocês, tá? Verifique a estrutura organizacional da empresa onde você vai prestar o serviço ou produto. Pergunte e confirme com os membros da equipe se essa estrutura é válida. Vocês têm que saber quem é o diretor, quem é o gerente, quem são as pessoas que são afetadas. E por último, que eu gosto muito dessa frase, né? É o famoso secretariograma. O que é o secretariograma? É um jargão que a gente utiliza muito. Sempre há outros interessados não oficiais na empresa que vocês, perguntando pelos caminhos informais, vocês também vão acabar descobrindo outros interessados que você deixou de mapear. Então, essas dicas aqui que eu passei para você é, proativamente, mapeie esses interessados, né? Siga o dinheiro, siga os recursos, siga os entregáveis, siga as assinaturas, verifique a estrutura organizacional e o secretariograma para você entender quem são os seus interessados nesse projeto ou serviço que você vai entregar para a empresa. E Nelson, é assim, a gente tem, parece relativamente simples, mas de fato não é, né? Como identificar essas partes interessadas, aí mapear essas partes interessadas. E aquelas ocultas, né, que nem você falou, que você precisa até navegar nos caminhos informais para descobrir que o Perfeitamente. aprovou uma compra, né, de um fornecedor que você está desclassificando ele no projeto que ele não está fazendo a entrega. E esse comprador só aparece quando você quer mandar o fornecedor embora. Aí ele fala, pô, mas eu ganhei uma bola, né, para contratar esse fornecedor. Exato. E ele nunca vai falar isso, né? Quer dizer, então ele vai, a maior parte do tempo ele vai se manter no bastidor ali somente naquela cutucada que ele vai aparecer. Né? Perfeito, é isso mesmo. Muito bem. Mais uma dica, né? Coisas que chateiam o cliente quando estamos entregando o serviço e não está escrito em lugar nenhum. Vou traduzir aqui. Você entregou um serviço para o cliente e ele fala assim, poxa, mas não é isso que eu esperava, né? Está muito ruim isso. Eu também esperava isto e esta característica no produto ou serviço. Isso não estava escrito no contrato.
E aí? Já entregou o serviço, né? Eu vou te passar aqui algumas dicas como é que você pode indiretamente verificar, né, essas expectativas que não estão escritas em lugar nenhum. Quando você estabelece uma conexão emocional com seu stakeholder e identificou eles naquele slide anterior, conversa com o interessado. Pergunta para ele, qual a sua maior dor? Qual é a maior preocupação que você tem? Nem sempre essa dor ou preocupação está escrito em algum lugar, porque é algo que é muito subjetivo. Segunda coisa que você pode perguntar, né? Como o desempenho deles é medido? Desculpem. Às vezes, vocês têm algum stakeholder ou algum interessado que vai receber um produto ou serviço que, se ele implementar aquele produto ou serviço no prazo, ele vai receber um bônus. Ou o chefe dele vai promovê-lo. Essa informação não está escrito no contrato, não está escrito no descritivo de escopo do projeto, mas é importante você saber qual é o maior interesse que ele tem, que é subjetivo, de forma que você enderece na prestação do seu produto ou serviço. E a terceira coisa, né, é o que faz o chefe do seu cliente dizer para ele, cara, você fez um ótimo trabalho. Você tem que ajudá-lo a receber esse elogio do chefe dele. Olha que legal. Você entregar um produto ou serviço e atender a dor dele, que não está escrito em lugar nenhum, né? Ou aquela preocupação dele, você ajudar ele a receber um bônus, ou mesmo ele ser elogiado pelo chefe. É aqui, nesse ponto, que você consegue endereçar aquela percepção que o cliente gostaria de receber do seu produto ou serviço e que não está escrito em lugar nenhum. E Nelson, o Osés está lembrando a gente, né, de um erro que acontece frequentemente, que é não mapear os interessados que são impactados pelo projeto, mas não tem relação direta com ele, né? Por exemplo, Exatamente. projeto que afeta o meio ambiente, né? Então, está cheio de entidades, organizações, aliás, a gente vê, né, a queimada do Pantanal e tal, coisas que estão afetando gente, né, representações, e que às vezes a gente num projeto a gente não consegue mapear, não consegue enxergar, né? É um erro isso. Perfeito. Exatamente, professor. Aí, eu queria, né, eh, fazer uma pergunta para vocês, né? Você sabe se comunicar com os interessados no serviço a ser prestado? Você vai prestar um serviço, você sabe se comunicar com as pessoas que você está prestando serviço? Durante a prestação do serviço, você se comunica bem com eles? Vou dar algumas dicas para vocês, tá? Primeira coisa, é a comunicação com os interessados no serviço ou no projeto, ela tem que ser regular e planejada antecipadamente. Olha o que eu disse. O professor até comentou agora há pouco, ó, você tem que ir lá mapear antes. Tem que ser planejado antecipadamente. Você tem que aproveitar toda e qualquer oportunidade para se comunicar efetivamente com eles. Mais duas coisas. Quando você tem que dar uma notícia boa do seu produto ou serviço que você está entregando para o seu cliente, a notícia boa, você tem que mandar por e-mail. Isso é bom. Por quê? O e-mail é uma propaganda do serviço que você está prestando. E quando você manda uma notícia boa por e-mail para ele, normalmente ele replica isso para você copiando um monte de gente. Agora, se é uma má notícia, não faça por e-mail. Por favor, converse pessoalmente com o seu stakeholder ou interessado no projeto, ou com uma reunião virtual com câmera aberta, porque notícia ruim por e-mail é um desastre. Não façam isso. Porque da mesma maneira que ele replica para todo mundo que uma notícia boa é bom e ele vai te elogiar, quando a notícia ruim por e-mail, ele manda para a torcida do corinthians.com.br e torcida do flamengo.com.br. Então não façam isso. Notícia ruim, ela tem que ser dada pessoalmente, olho no olho,
de modo que você consiga aqui controlar a situação. Tá claro para vocês? E sempre associado a uma proposta de solução, né? Sempre associado a uma proposta de solução. Muito bem colocado. Outra coisa que eu queria aqui refletir com vocês, né? A chance de você ter interessados no projeto que vão causar problema para você são muito altas. Não assumam que você vai fazer um projeto e você vai ter só interessado em projeto que vai te apoiar e vai te ajudar. A vida é diferente. Os serviços que a gente presta são cada vez mais complexos, onde a gente tem muitas pessoas afetadas. Então, as chances são muito altas. E aqui é um ponto muito importante. Você vai encontrar, por exemplo, interessados no projeto que são arrogantes. Você vai encontrar aqui interessados no projeto, positivo ou negativo, que não tem dinheiro para nada. Você vai ter aqui aquele que não tem tempo para você, que é interessado no projeto. Você vai ter aqueles interessados que não são confiáveis. Você vai ter aquele que é indeciso, que não sabe o que vai ser feito. Se ele compra uma bicicleta, se ele compra um carrinho. Você vai ter aqui aquele interessado que é intrometido. Então, você vai ter aqui uma série de interessados que normalmente a gente se depara no calor da situação. E aqui eu quero ajudar vocês, né? Eu vou passar algumas dicas para vocês, quem são esses interessados e quais são as práticas que a gente pode adotar aqui, tá bom? Bom, primeiro que eu queria falar aqui é o intrometido, né? Intrometido é aquele cara que você está numa reunião, você está prestando um produto ou serviço para uma determinada pessoa dentro do projeto naquela empresa e o cara aparece do nada, né? Ele se intromete em todos os assuntos do projeto, mas é seu cliente e está sempre dando, né, famoso pitaco, opiniões e conselhos sem ser convidado. Mas é difícil, não é? Porque você não pode chegar para o cara e falar, você não foi convidado. Então aqui eu vou passar para vocês 3 boas práticas que eu costumo utilizar com estas pessoas, né, que são intrometidas e que eu não posso falar dessa maneira para eles. Primeira coisa que é legal você fazer aqui com ele, já que você estabeleceu um relacionamento e mapeou ele anteriormente, é desenvolver uma regra de convivência com eles, né, antecipadamente. Sentar com eles e falar, olha, eu gostaria de trabalhar assim com você, vamos desenvolver aqui uma regra de convivência? Essa regra de convivência, ela pode ser escrita ou pode ser verbal, tá? Outra coisa que é importante você fazer com eles é ter uma frequência e um formato de comunicação com eles. Por quê? Quando você desenvolve uma regra de convivência, você está estabelecendo quais são as regras do jogo para ele não ficar se intrometendo. E quando você coloca uma frequência de comunicação e um formato de comunicação com ele, você está antecipando uma necessidade dele. Você está mandando as informações e se comunicando com ele de forma que você minimize, né, o impacto dele vir e se intrometer toda hora. Ele já está recebendo informação. Então, a regra de convivência fica só entre vocês dois. Ele não fica se intrometendo nas outras partes do projeto quando você está conversando com os outros stakeholders. Ou melhor, interessados. Entenderam? Então, é muito importante, né, você pensar nisso. Outro interessado que você pode ter no seu projeto é o arrogante. É aquele cara que, em função do seu poder ou personalidade, ele quer dominar o projeto. Quem manda aqui sou eu sou o diretorzão, eu mando em tudo. E quando ele faz isso, ele pode colocar o seu projeto em risco. Essa situação é mais complicada, porque normalmente, nós somos um profissional ou um prestador de serviço que a gente precisa aqui tratar essas pessoas. E normalmente o arrogante é aquele que tem alto poder e influência no projeto. E normalmente também ele está numa estrutura hierárquica muito alta. Então, o que é importante aqui? E isso você tem que agir muito rapidamente. Procura ajuda. O que é procurar ajuda? Se você está executando um projeto, converse com o sponsor do projeto imediatamente.
Se você está prestando um serviço, converse com quem está comprando o serviço imediatamente, porque se você não fizer isso de maneira rápida e pragmática, ele pode arruinar o projeto ou arrebentar com o relacionamento da equipe. Tá bom? Eu vou passar para vocês agora mais um exemplo. O sem orçamento é aquele profissional, aquela entidade ou pessoas que são afetadas pelo projeto, que eles são impactados pelo projeto, mas eles não têm autoridade nenhuma dentro do projeto. Isso é o que a gente chama de baixo poder. Normalmente, essas pessoas, quando querem prejudicar o projeto e não têm autoridade, eles utilizam de uma única ferramenta, que é influenciar negativamente os outros interessados. É fazer com que o seu projeto seja prejudicado. E ele faz isso através das conversas políticas, da influência política. Isso é um problema para o seu projeto. Eu vou te passar aqui 3 dicas que vocês podem fazer para minimizar a atuação dessas pessoas. Aqui acho que eu vou responder o que o Bruno me perguntou. Primeiro, já que você estabeleceu um relacionamento com todos os interessados, você precisa conversar com esta pessoa e compreender deles os interesses que eles têm no projeto e entender se os interesses dessas pessoas sem orçamento se alinham com o seu projeto. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, entendendo os interesses deles, você tem que olhar agora os interessados que têm maior poder no projeto e verificar se os interesses de quem não tem orçamento e os interesses de quem tem maior poder no projeto se conflitam, porque isso é muito importante. Depois que você faz esses 2 passos, você vai para o terceiro passo. Você começa agora a minimizar as preocupações, porque você tem interesses do sem orçamento e interesse de quem tem maior poder que pode ter conflito. Então você vai ter que minimizar preocupações aqui. E esses interesses de quem não tem orçamento, você precisa alavancar oportunidades para ajudar a ter os interesses dele atendido. Porque se você não fizer isso, ele vai continuar minando o seu projeto e vai continuar atrapalhando a execução do seu projeto. Bom, Tá Romero, claro para vocês? Oi. tentando associar uma situação, por exemplo, assim, tem lá o patrocinador, o gerente, o diretor, a diretora, que tem o dinheiro e quer fazer o projeto acontecer, a obra ser realizada, a construção, o edifício ser construído, enfim, o hospital ser instalado, né? Exemplos de projetos. E aí tem aquele especialista técnico, né? Que ele quer utilizar uma determinada técnica de construção, né? Quer instalar determinado equipamento que nem sempre bate com os interesses maiores, né? Aqueles interesses Perfeito. que a gente tem que seguir e tentar fazer acontecer. Então, são interesses conflitantes. E esse cara não tem o dinheiro, né? Mas ele tem influência técnica. Né? Perfeito. É exatamente isso. Ele tem influência técnica e pode usar a influência técnica dele para minar o projeto. Eu estou falando do ponto de vista negativo. Do ponto de vista positivo, ele também pode usar a influência dele para ajudar o projeto. O papel nosso aqui é compreender esses interesses que ele tem sobre o projeto, cruzar essas informações, esses interesses, com os interesses dos interessados no projeto com maior poder e depois planejar, né? Planejar o quê? Alavancar oportunidades para quem não tem esse orçamento e fazer um planejamento de risco para possíveis conflitos entre o maior poder e o sem orçamento, para que você não tenha problemas no projeto. Tá bom? Outro ponto importante, né? É o famoso stakeholder que eu chamo de não confiável. Não confiável, ele joga dos 2 lados,
ele não mantém a palavra, você fala com ele, você acorda determinada situação com ele, no dia seguinte ele não cumpre com a palavra e muda de opinião. Você fala uma coisa, depois ele vai lá para o outro lado e fala outra. Ele se recusa a assinar qualquer documento. Isso é muito complicado quando a gente presta um serviço do ponto de vista de projetos ou mesmo um serviço de TI. O que eu recomendo aqui, tá? Tudo o que você falar com ele, você tem que documentar e ter uma rastreabilidade. O que quer dizer isso? Se você falar para ele hoje que ele vai aprovar um determinado escopo, você registra isso, que ele falou isso. Amanhã ele não aprova, você registra novamente que ele falou isso. No terceiro dia, ele diz que ele vai aprovar novamente, você tem isso documentado. E você tem que lembrá-lo, olha, no dia anterior você falou que ia aprovar. Hoje você falou que você não vai aprovar. Agora você está dizendo que você vai aprovar. Você precisa desta rastreabilidade. Por quê? Estas informações você vai utilizar a seu favor, de forma que você consiga agir proativamente. E como é que você vai agir proativamente? Você vai ter que se alinhar com os outros stakeholders, mas você tem que mostrar para os outros stakeholders as evidências de que esta pessoa não é confiável. Dia 1º ela fez isso, dia 2 ela fez isso, dia 3 ela fez isso. Você tem que agir aqui com muita precaução, mas você precisa agir. E você precisa documentar todas essas idas e vindas desse não confiável, porque no final do dia também vão te perguntar por que não foi feito. Por isso que eu falei, quando eu pergunto para você por que não foi feito, o bonde já passou. Você vai ter que fazer aqui uma autópsia e contar, não foi feito porque no dia 1 ele falou isso, no dia 2 ele falou isso, no dia 3 ele falou aquilo. Como é que é agir proativamente? É você pegar tudo isso e falar para a empresa, para os outros stakeholders, olha, não será feito porque no dia 1 ele tomou essa decisão, no dia 2 ele mudou, no dia 3 ele fez aquilo. Precisamos tomar uma ação juntos, mas precisamos agir agora com precaução. Ô Nelson, e aquele não confiável que você não conhece, que nem aqui o Gui, né, que está nos acompanhando, ele fez uma pergunta assim para você, né? Como faço se estou sendo prejudicado e não sei quem é a pessoa que está me prejudicando, né? Quer dizer, é alguém que não é confiável, está agindo de outra maneira, mas ele nem sabe quem é. Então, me ocorre aqui uma estratégia, né? Você dá uma informação mole para diferentes pessoas, assim, no sigiloso, né? Fala assim, vai acontecer tal coisa, você não sabe quem é que vai vazar aquela informação e de repente aparece, né? Como é que É, você lembra aí para ajudar ó, quem você... eu já passei por isso, tá? É, é muito interessante esse exemplo e tem uma dica que eu queria dar para você, mas você tem que fazer isso com muito cuidado. Eu entendo que você não sabe quem está te minando, mas você deve ter uma desconfiança. É, uma das coisas que eu costumo fazer é plantar informação para apenas uma pessoa do time, para que você consiga, para apenas uma pessoa, tá? Porque você consegue depois, quando essa pessoa que está te prejudicando, se ela realmente for te prejudicar novamente, ela vai pegar esta informação e vai tentar te prejudicar. Quando você faz isso, você vai descobrir qual foi a pessoa da equipe que passou a informação para ela. Porque você só contou com uma pessoa. Então você tem que. É como se fosse dinheiro falso, entendeu? Aí você senta com essa pessoa e fala: olha, eu conversei com você sobre este tema aqui e realmente aconteceu. Me conta aqui para quem você passou essa informação. Aí ele vai te falar: eu passei para esta pessoa. Aí você vai acabar descobrindo quem é que está te prejudicando. Entendeu o jogo aqui? Como é que você faz? Legal. Vamos lá? Outro ponto muito importante, né? É o famoso indeciso. O indeciso é aquela pessoa que nunca decide nada dentro do prazo que você precisa, que ela não se compromete com as decisões tomadas anteriormente. Opa, perdão.
E aí, o que você faz nesse caso, né? Você tem que chamar essa pessoa e falar o seguinte: olha, eu vou estabelecer aqui um processo com você claro de comunicação de quando a decisão é necessária, quer dizer, a data, né, de quando ela tem que tomar decisão, e qual é o impacto que vai ter no projeto ou serviço se você não tomar essa decisão no prazo. Aí você segue o mesmo processo, guarda o histórico das consequências. E aí, terceiro e matador, você estabelece aqui uma métrica do tempo perdido devido à decisão tardia. Por quê? Alguém vai te chamar lá na frente e vai falar: escuta, por que o projeto está atrasando 5 dias? Aí você levanta aquele histórico e fala: olha, porque o indeciso ficou de tomar a decisão no dia X, não tomou, perdemos um dia. 3 dias depois ele ficou de tomar a decisão no dia Y, não tomou e perdemos mais 2 dias. Por isso nós temos aqui 5 dias de atraso no projeto. Entenderam o jogo aqui? Esse aqui é um outro ser que nós temos aqui, né? Mais uma da nossa fauna e flora dos nossos interessados no projeto, que é aquele que nunca tem tempo para nada. E o que nunca tem tempo para nada é terrível. Por quê? Porque ele está sempre ocupado para participar das suas sugestões, para participar das reuniões e das suas aprovações do projeto. Frequentemente ele se envolve tardiamente nas entregas fundamentais do serviço que você está prestando. E aí, né, ele teve a oportunidade anterior de participar, mas como ele está muito ocupado, ele não participou. Novamente, aqui que também é complicado, mas o que eu faria aqui? Primeiro, você precisa guardar um histórico, né, dessas tentativas de contato que você fez com ele. Porque a hora que ele se envolver tardiamente e reclamar, você fala: olha, procurei você dia 5, dia 6, dia 7, dia 8 e você não apareceu. Mas isso não resolve o problema, correto? Porque aqui é uma postura reativa. Como é que você pode resolver? Na primeira vez que acontecer, você falar isso aqui para ele, você demonstra para ele as tentativas de contato, ele não te retornou, ele vai ficar bravo. Mas aí você faz o seguinte: olha, eu tenho uma sugestão para você. Por que você não delega essa sua autoridade para alguém confiável? O que você faz aqui? Você cria com ele um mecanismo, tá? Em que você permita que ele tome decisões sem ele estar presente fisicamente. Por exemplo, vamos criar um mecanismo aqui. Você fala assim para ele: olha, tem essa decisão para tomar. Se você não estiver aqui, quem vai tomar essa decisão no seu lugar depois de X dias? É como se você estabelecesse com ele um acordo de níveis de serviço. Se ele não tomar a decisão em X dias, você toma a decisão por ele, ou uma pessoa que ele delegar toma a decisão no lugar dele. Isso garante para você que você tem aqui alguém para tomar decisão. Outra coisa que você pode fazer, porque ele vai falar isso para você, então você já se antecipa, é convite de reunião para ele, envia com 5 dias, 6 dias de antecedência. Cria um processo de follow-up com ele, por e-mail, por telefone, quando você fizer a reunião. Então, vou dar um exemplo aqui. Imagina que você vai marcar com ele uma reunião para o dia 18 de agosto. Amanhã você liga para ele e fala assim: ó, cara, hoje é dia 13 de agosto, lembra que nós temos uma reunião dia 18? Tá tudo certinho para a reunião? Depois, dia 16, liga para ele de novo, ó, lembra que a gente tem uma reunião dia 18 de agosto, está tudo certinho para a reunião? Se você não aparecer, quem vai aparecer no seu lugar? Lembra que nós combinamos aqui um processo de delegação? É esse o seu papel. Porque como ele não tem tempo, ele sempre vai virar para você e vai falar que você não chamou ele no prazo, que você enviou o convite para ele em cima da hora. Então, quando você cria esse mecanismo de follow-up e estabelece um acordo de nível de serviço, quer dizer o seguinte: se ele não te atender naquele prazo, outra pessoa vai fazer, você consegue gerenciar ele com mais rapidez, com mais efetividade.
E, Nelson, isso é comum, né, se a gente for pensar com as pessoas mais influentes, né? Uhum, Pessoas que uhum. tomam decisão, né, em relação ao projeto. Muitas vezes, né, a patrocinadora ou patrocinador do projeto e que ele é ocupado, né? Ele é diretor da empresa, ele é vice-presidente, é presidente, ele quer que o projeto aconteça. Às vezes ele não está nem fazendo nada contra, ele simplesmente realmente é muito ocupado. Então, esses mecanismos que você sugeriu vão ajudá-lo, Vão, né? E ajudar o projeto a não ter atraso, né? Não ter dificuldades para ter que lidar com isso lá na frente, né? perfeitamente. Bom, aí eu queria deixar aqui algumas mensagens para vocês, né? Primeira mensagem: vocês precisam liderar os interessados no projeto. Quem vai prestar o serviço precisa liderar os interessados, precisa fazer acontecer. E fazer acontecer é utilizando, por exemplo, essas dicas que eu dei para vocês, ou utilizando aqueles processos de gerenciamento de stakeholders que tem no PMBOK, que é um livro de guias de melhores práticas de gerenciamento de projetos. Esse é um ponto fundamental. Segundo ponto, você é o ponto focal para os interessados no projeto. Então, você tem que sempre lembrá-los que falem comigo, falem comigo. Você precisa centralizar os interesses dos stakeholders, porque se ficar muito compartilhado, você vai perder a gestão deles. Outro ponto muito importante: haja igualmente com os interessados no projeto, independente do cargo ou função que ele tem. Se ele é um analista de negócio, se ele é um gerente, se ele é um diretor, se ele é o presidente da empresa, você tem que agir como um profissional que está liderando a entrega do produto ou serviço para a organização dele. Então, você está preocupado com o benefício da empresa em que ele trabalha. Então, você tem que agir igualmente com o presidente, com o diretor. Não tenha medo, porque você está lá para ajudar a empresa que ele representa. Isso é fundamental. Nelson, quando você fala ali, voltando na dica ali, um pouquinho antes, você é o ponto focal, você também precisa se cuidar para não se tornar a pessoa indisponível, né? Quer dizer, às vezes Perfeito, tem perfeito. coisa para fazer que você não consegue atender as pessoas do projeto, né? Exatamente, esse é um ponto muito importante. Outra dica que eu quero dar para vocês, né? Estabeleça claramente as responsabilidades que você tem como ponto de contato, independentemente das tarefas, riscos e problemas que você tem. Você tem que estar disponível para eles e deixar muito claro quais são as suas responsabilidades. Então você precisa aqui nesse ponto construir um relacionamento para fazer essa dica acontecer, né? Você precisa evitar super comprometimento seu ou da equipe em relação à atuação, né? Quanto aos stakeholders. O que é isso? Não se comprometa demais, porque você só pode entregar aquilo que você cumpriu comprometido. Se você se comprometer com muitas coisas, você não vai entregar. E aí você perde a credibilidade. Então, cuidado com o comprometimento que você faz. Outra coisa, assegure, né, o comprometimento da equipe e dos interessados. O que isso é diferente da segunda dica, tá? É o seguinte, é o que eu falo sempre. Quando você faz ovos com bacon, quem é comprometido com isso é o porco, não é a galinha, porque a galinha põe o ovo e vai embora. O porco não, o porco morre. Então, o que eu quero dizer para vocês aqui? Se comprometer é fazer com que a equipe e os interessados no projeto se engajem nesse projeto, de coração, com vontade. E para isso você precisa liderar. Mais uma dica: você precisa ter aqui a habilidade para priorizar e repriorizar tudo que os stakeholders, que os interessados no projeto estão pedindo. E você precisa aprender a agregar, desagregar tudo e agregar novamente. Porque normalmente o que acontece? Quando você trata com interessados no projeto, a gente diverge muito de opiniões e de interesses. O seu papel é lá na frente fazer com que eles converjam nas mesmas ideias e interesses. Esse é o papel do líder.
assegure que os objetivos e os requisitos dos interessados no projeto sejam específicos, mensuráveis, atingíveis, tá? E tenham um prazo pré-determinado. Não pode ser algo assim, eu acho que eu entrego em 5 dias. Não, ele tem que ser muito específico. Se o seu interessado fala, o meu interesse é que essa aplicação tenha um desempenho bom, isso não é um objetivo legal, né? Você tem que falar para ele o que é bom para você, o desempenho bom. O desempenho bom é um tempo de resposta para mim de 15 segundos. Agora eu entendi o que é um objetivo. Ele não Você pode ser subjetivo. está escrito à mão, né? Assim, tem que ser milissegundo. Segundo, eu quero uma resposta daquela tela, né? É verdade. Outro ponto, tenha um processo muito bem estabelecido para você resolver conflitos e problemas muito rapidamente. Não vai querer estabelecer um processo quando o conflito acontece. Isso tem que acontecer lá no planejamento. Estabeleça um processo, apresente para os interessados, acorde com eles e roda. Porque quando você tem conflito e o projeto começa a atrasar, você perde dinheiro. Mais um ponto. Quando você tem um risco, você precisa deixar muito claro qual é o risco, o que vai acontecer, quais são os impactos que esse risco vai trazer para o seu produto ou serviço. Pode ser do ponto de vista de qualidade, custo, escopo. Você tem que deixar isso muito bem definido, porque quando te perguntarem, você tem isso na ponta da língua para compartilhar com todos os interessados. E lembre que cada interessado tem cada um desses interessados no serviço, eles têm objetivos, né, específicos. E quanto mais detalhado tiver seus riscos aqui, mais fácil é para você correr atrás desses interessados e procurar resolver o problema deles. Outro ponto que é importante, né? Entenda o horizonte do seu planejamento. Se você sabe onde você quer chegar, você precisa planejar de acordo para chegar lá. Lembra que eu falei que quando você tem muitos interessados, você desagrega e agrega? Talvez você tenha que replanejar no meio do caminho, mas você não pode perder o objetivo final de vista. Olha que legal isso aqui, ó. Faça follow-up, né? Acompanhamento com os seus interessados no projeto de maneira graciosa, de maneira positiva. Não de maneira ameaçadora, se isso aqui não fizer vai acontecer isso. Olha, você fala assim, olha, nós precisamos disso, porque se este evento não ocorrer, talvez a gente tenha um impacto no projeto. E eu preciso muito da sua ajuda para que a gente consiga atingir os objetivos. Então isso é muito importante, de forma que você consiga aqui acompanhar todo o processo, né, e as entregas dos interessados no projeto. Tá bom? Até aqui vocês têm alguma dúvida? Alguma questão, algum ponto que vocês gostariam de levantar comigo? Há algumas questões, né, que foram apresentadas, Uhum. Nelson, eu já comentei contigo durante a nossa conversa, né? Vamos ver se mais alguém se manifesta, né? Enquanto Tá isso, a bom. gente vai falar um pouquinho, né, de outras É, coisas, eu, tô, eu queria falar um pouquinho enquanto isso, né? O que eu estou falando aqui para vocês, pessoal, não é fruto só do trabalho do Nelson, tá? É, é o fruto do trabalho de uma comunidade de gerentes de projetos que trouxeram essas sugestões para o PMI, que é o Project Management Institute, que é essa comunidade aqui. Então, o que acontece? O PMI é uma comunidade sem fins lucrativos, cujo objetivo é compartilhar práticas de gerenciamento de projetos. E o que vocês viram aqui foram exatamente o conjunto dessas práticas, tá? O pessoal compartilhou essas práticas, nós agregamos numa apresentação e estamos aqui trazendo para vocês como um ganho adicional para a profissão de vocês. A gente está passando para vocês o seguinte, olha, você que está aqui na sua profissão de carreira de TI, prestando produtos ou serviços, entregando esse tipo de produto e serviço,
apresentar aqui algumas práticas que você pode utilizar. E por ser uma entidade sem fins lucrativos, nós temos mais ou menos hoje aqui no Brasil, em São Paulo, mais ou menos 4.000 associados. Esses associados, né, eles têm todo um processo aqui de capacitação e certificação em vários segmentos, desde analista de negócios, né, que vocês estão vendo aqui, passando por certificação em gestão ágil de projetos, certificação em cronograma, programa, certificação em gerenciamento de projetos, onde a gente tem aqui as boas práticas de gestão de projetos, e tudo isso sempre com foco no que a gente chama de triângulo de talentos. Por a gente prestar um serviço aqui voluntário para a comunidade, a nossa preocupação é que todos vocês cresçam, né, nesses 3 triângulos, né, do ponto de vista técnico, gestão de projetos, do ponto de vista de liderança e do ponto de vista de gestão estratégica de negócios. E isso aqui é uma das coisas que, por exemplo, aqui no Senac, nós temos uma parceria com o Senac, nos cursos de pós-graduação em gerenciamento de projetos, presencial e também em EAD, onde nós ensinamos, né, o Senac ensina, perdão, as práticas de gerenciamento de projetos segundo o PMI. E ele oferta para vocês, uma coisa que eu gosto muito, a associação gratuita no PMI. O que isso quer dizer? Quer dizer que todos esses benefícios que eu falei aqui para vocês, que a gente pode apresentar aqui, é ter o acesso ao livro de melhores práticas de gerenciamento de projetos, ter acesso ao livro de agilidade, de gestão de portfólio, gestão de programa, participar dos eventos gratuitos do PMI São Paulo, participar dos programas de mentoring, tudo isso vocês têm acesso gratuito, graças à parceria que nós fizemos com o Senac, que é aqui, né, onde vocês conseguem aprender muita coisa do ponto de vista de gerenciamento de projetos. Eu queria encerrar minha apresentação aqui, mas eu queria deixar aberto aqui para perguntas e passar a palavra para o professor Abranches. Se tiver mais alguma pergunta, eu respondo para vocês, tá bom? Joia, isso, nosso microfone está aberto aí para que vocês possam, né, se manifestar e comentar algo, perguntar algo que interesse, né? E eu queria só lembrar, em nome do Senac, agradecer a participação de todos, né, a participação do Nelson, a participação da Jaqueline, que nos ajudou, para que a gente realizasse essa conversa aqui, né? Lembrar que o Senac está, né, com cursos de pós-graduação, ainda com inscrições abertas na modalidade presencial. Acho que na modalidade à distância já fechou para esse semestre, mas logo abre já para o próximo semestre. Nós temos também cursos de extensão que também tratam especificidades das práticas em gerenciamento de projetos do Project Management Institute, né? E lembrando que esse instituto, né, agora há pouco o Nelson comentou sobre o Guia PMBOK, né? É um livro que é escrito nada mais nada menos que em 12 idiomas diferentes, quer dizer, são práticas que são conhecidas no mundo inteiro, né? Ao final do nome do Nelson, vocês veem várias letrinhas ali, né? Entre elas, né, são várias certificações que esse profissional acumula. Certificação nada mais é do que um processo de aperfeiçoamento profissional, né? Então, assim, tem muita coisa ali. Atrás dessas letrinhas tem o PMP. O PMP indica que você é um profissional de gerenciamento de projetos na Ásia, na Europa, nas Américas, em qualquer canto você é reconhecido como alguém que conhece essas práticas, as melhores. Nelson, está contigo aí. Muito obrigado. Muito obrigado. Eu queria agradecer a todos vocês. Caso vocês queiram tirar alguma dúvida com relação ao PMI, eu vou deixar aqui para vocês o e-mail meu do PMI, ok? E eu tiro as dúvidas que vocês precisarem para esclarecer, tá? Eu queria, em nome do PMI, agradecer muito a toda a turma que está aqui, né? A Jaqueline, o Fábio, o Adriano, o Wellington, a Fabiana, o Abranches, toda essa turma que proveu aqui para a gente toda essa infraestrutura, né? E deixar o capítulo São Paulo à disposição de todos vocês para o que vocês precisarem, tá bom?
Muito obrigado novamente ao Senac pela oportunidade que vocês deram aqui nesses últimos 2 meses. Para nós foi muito importante e eu acredito que essa parceria aqui vai gerar muitos frutos para todos vocês. Obrigado a todos vocês. Nós aqui agradecemos em nome do Senac. Nelson, obrigado pela presença, obrigado a todos Obrigado. pela participação. Obrigado. Uma boa noite.